Olá, sejam muito bem-vindos à minha aula. Hoje eu vou ensinar como funciona o conceito da adição de números. A adição é considerada uma operação binária. Mas o que seria uma operação binária? É uma operação executada entre dois números. Se você sabe o que são números, é bem fácil saber o que é uma operação binária. Eu vou usar um símbolo genérico de operação aqui, uma bolinha. Digamos que eu estou fazendo uma operação entre um tal número e outro número aqui. Essa é uma operação binária porque ela precisa de dois números para acontecer. Com isso, a gente entende que a adição por si só é uma operação binária. Ela pode unir dois números. De uma forma bem simples, pode-se dizer tanto que você vai adicionar tantas vezes esse número nesse, quanto o contrário é recíproco. Tanto que quando você vai executar a operação de adição, realmente não importa a ordem onde você bota esses fatores aqui. Eles podem estar de um lado ou de outro, não importa, porque a operação binária da adição, essa aqui, ela só requer que você tenha os fatores, né, os operandos, por assim dizer, mas ela é comutativa. A comutatividade indica que não importa em qual lado esteja o operando, a adição vai resultar em algo igual a se você trocasse eles, assim, por se dizer. Então, esse número é o mesmo que esse número é o mesmo que esse, e como você pode ver, eles trocaram de posição, mas o resultado vai ser o mesmo, pode ser um resultado qualquer z, por se dizer. Dá para analisar essa propriedade na prática. Se eu somar, por exemplo, 1 mais 2, todo mundo sabe que 1 mais 2, contando, vai de 1 até 2 até 3. 1 mais 2 é 3. Mesma coisa acontece se eu fizer 2 mais 1, que, como visto, a adição é uma operação comutativa. Não importa onde eu ponha esses números dentro da operação, vão dar no mesmo resultado. E, além disso, essa operação binária muito interessante também tem a tal da propriedade da associatividade, que diz que quando eu faço essa operação entre dois números, se eu adicionar um novo número para também executar a operação, não importa a ordem na qual eu execute as adições, eu vou ter o mesmo resultado. Então, se eu fizer primeiro x mais y e depois adicionar z, eu vou ter o mesmo resultado w. Se eu fizer y mais z e depois adicionar x, eu vou ter o mesmo resultado w. Isso pode ser feito também representando com os parênteses assim. Então, se eu fizer, por exemplo, x mais y mais z, só que eu executo primeiro o y mais z, eu vou ter o mesmo resultado w, certo?
E com essas duas propriedades, se eu tenho um sistema que é puramente feito da adição, né, que é essa tal dessa operação binária que eu estou explicando, não importa como eu descreva o sistema, eu sempre vou alcançar o mesmo resultado. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 vai ter o mesmo resultado que 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 1. Ou 3 mais 1 mais 5 mais 4 mais 2. E vai e vem, vai e volta. Por outro lado, a irmã gêmea do mal da adição, a senhora subtração, tem uma aplicação diferente. Ela também é uma operação binária, né? Eu posso pegar dois números quaisquer, x subtrair por um y, e eu vou conseguir um resultado nessa operação. Na operação binária envolve dois componentes, dois números. Porém, sob o princípio da comutatividade da subtração, conseguimos resultados diferentes. Subtrair um tal número de outro, de um lado ou de outro, vai resultar em outras coisas, vai ter resultados diferentes na maioria dos casos. Que, né, você pode ter, por exemplo, o número 0, tipo 0 menos 0, independente de onde for, ou 1 menos 1, basicamente qualquer número quando igualado, se você trocar, mesmo que não fazer nada na operação. Mas nos casos onde os números são diferentes, a subtração ela não possui a comutatividade. Como um exemplo concreto, você pode pegar 5 menos 2. Aqui você vai conseguir o resultado 3, você retira 2 unidades do 5. Como você pode ver, o 2 ele remove do 5, vai do 5 para o 2, ele tira. E no outro caso, o 5 está removendo do 2, quando você troca os operandos. E você obtém o oposto do resultado de cima. Curioso que, ao invés de fazer o resultado original, né, ao invés de ser comutativo, ele faz o oposto do resultado original. Portanto, a subtração não é comutativa, ela gera resultados opostos quando você comuta os números, se assim se pode dizer. Quanto para a associatividade da subtração, também não há. Quando você faz um número subtraído do outro, em seguida subtrai outro número dessa operação, ou nesse caso com esses mesmos números você faz a subtração entre os outros números primeiro, você consegue diferentes resultados. Isso é diferente disso. Não sei um símbolo bom para botar. Que tal alfa? Porque sim. Nesse caso, você vai ter resultados diferentes, o que é meio estranho pensar, né? Aqui eu esqueci de menos, mas parece que vai ser o mesmo resultado, que está em uma ordem aqui, mas na verdade a verdadeira ordem é essa, para depois fazer isso nesse caso. E aqui você está executando esse processo primeiro, e isso aqui vai ser o resultado que vai subtrair esse. E dá para fazer um exemplo concreto para testar isso, como em 5 menos 3 menos 2. Dependendo de como a gente fazer isso aqui, eu vou ter dois resultados diferentes. Eu posso começar da esquerda para a direita, que já é a orientação natural dos problemas da matemática. Se eu fizer 5 menos 3, eu vou conseguir 2.
Esse vai ser o resultado aqui. Então no fim eu vou conseguir 2 menos 2, que é igual a 0. Porém, se eu decidir iniciar por 3 menos 2 aqui, fazer essa operação primeiro, eu vou acabar obtendo 1 como resultado. Então eu vou ter 5 menos 1, que é igual a 4, diferente do resultado anterior obtido, que foi 2 não, 0, foi 0. Então isso prova que subtrair os números, dependendo de como eles são postos, vai gerar resultados diferentes. Por isso tem que tomar cuidado com a subtração. Porém, também algo importante a se notar são os números negativos e como eles impactam o funcionamento de adição e subtração. Porque se você pensar bem, a matemática só precisa de uma dessas duas operações para funcionar corretamente. Porque temos os chamados números negativos. Os números podem ir para trás de 0 na reta numérica. A reta que representa todos os números, né? Essa aqui seria a reta natural. Vai de 0, subindo de 1 em 1 até a infinidade. Mas a gente pode analisar a reta dos números inteiros, que além de ir para frente infinitamente, também vai para trás, trazendo consigo os números negativos. E os números negativos em si, eles não são uma subtração, né? Você pode ver o número, o símbolo da subtração, mas os números negativos por si só são números próprios, o que significa que, em teoria, você pode somar um número da parte positiva ao número da parte negativa. Aqui só vai ter essa colisão de operadores, é bom evitar com parênteses. Quando você somar um número da parte positiva com da parte negativa, vai gerar o mesmo efeito que a subtração desse número com esse número na parte negativa, como se fosse o valor absoluto dele. Então 2 mais menos 1 é 1, que é a mesma coisa que 2 menos o número positivo 1. Como falar, por exemplo, 2 menos mais 1, né? Porque números positivos têm um mais ocultado, mas você pode escrever assim. É uma forma válida de se dizer. Ou seja, de certa forma, podemos fazer matemática só com a soma. Posso fazer um sistema inteiro representando somas e subtrações usando números positivos e negativos. Mais 1, menos 2, mais 3, menos 4. E essas operações vão gerar um resultado como se fosse mais 1 mais, no caso, ao invés de menos 2 pertencer como um número, né? Menos 2 seria menos o número positivo 2 mais o número positivo 3 menos o número positivo 4. Então aqui eu uso as operações, aqui eu estou apenas somando, né? Assim, números positivos e números negativos. Por outro lado, você pode pensar também, então eu posso usar apenas subtração ao invés de usar apenas a soma, o que é verdade. Eu poderia fazer uma matemática só de subtrações, que uma regra que se entende é que a subtração de números negativos, então se eu fizer menos 1 menos 2, por exemplo, isso aqui vai ser na verdade menos 1 mais número 2 positivo. Então eu poderia apenas usar subtração e números negativos. Portanto,
é meio redundante pensar assim, mas é bom ter a operação da subtração para organizar melhor as operações de modo geral, para você usar mais números negativos para representar saldos e coisas que estão em pendência. Tudo por questão de organização, porque também a matemática tem que ser prática, não só eficiente. Por último, aqui eu botei uma pequena ficha de exercício, se você quiser fazer para testar as suas habilidades de soma e subtração. Aqui tem os exercícios de soma. Botei bem simplesinha, né? Só soma com 2 números, somas binárias. Não é uma cadeia muito grande, né? E só números entre 0 e 9. Só para ficar mais de boa. E aqui a subtração entre esses números para você testar também. Perceber alguns padrões sobre o que acontece quando se subtrai. E aqui para descobrir a operação baseada no resultado. Além disso, vou botar aqui quais são as operações binárias entre adição e subtração, quais são as comutativas entre adição e subtração e as associativas entre subtração e adição. Tipo, só responder aqui, isso é essa. Eu vou botar a resposta, então se você não quiser nenhum spoiler, pula para tempo que vai ser indicado na edição. Então é só isso, bons estudos, até mais, respostas a seguir.